Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da NFL Brasil. Eu sou o Felipe Vieira e hoje chegamos com mais um vídeo de Fantasy, falando de waiver, indo para esta quarta semana da NFL. Já estamos na quarta semana, o tempo passa rápido demais. Mas é isso, antes de mais nada, peço o seu like e para se inscrever aqui, que a gente tem que chegar a 100 mil inscritos no canal da NFL Brasil. Será um marco histórico aqui para a NFL, certo? Então se inscreve aí, que vai ser um momento muito importante para todos os fãs de NFL, certo? Bom, vamos lá. Waivers da semana. Primeiro waiver é Cam Akers. Cam Akers, que na semana passada eu trouxe o Dameon Pierce. Peço perdão, porque Dameon Pierce ainda não voltou, não está saudável ainda, então deve ficar aí fora, talvez mais essa semana, pelo menos. Então, Cam Akers foi o principal running back no final de semana, e ele é um bom running back num ataque muito funcional, né? Então, Cam Akers é a principal prioridade que você tem que ter nesta janela, nesta semana, especialmente na posição de running back, tá? Então, se alguém ainda não pegou, corre e pega o Cam Akers, porque essa semana vai pontuar bem novamente, porque ele é a única grande arma ali do jogo terrestre de Houston, tá? Então, corre lá atrás do Cam Akers. Segundo jogador, e agora eu vou dar uma reforçada em alguns jogadores que eu já falei nas semanas anteriores. Se você já pegou esses caras, se você já tem no seu time, ótimo, tá? Mas quem ainda não pegou, tá perdendo tempo. Eu falei do Bucky Irving na semana passada, Bucky Irving, que eu falei na semana 1, na verdade, que ele tava começando a ganhar mais carregadas nesse ataque dos Bucks, começando a ganhar mais carregadas e sendo o melhor corredor do que o Rachaad White. Pois é, essa semana também foi verdade, e ele está aumentando o volume de carregadas, o Rachaad White está perdendo, tá? Então, Bucky Irving ainda não é um jogador que você vai ter a confiança de escalar no seu flex como titular, né? Ao contrário do Cam Akers, que eu acho que o Cam Akers é um jogador sim para você já escalar como titular nesta semana. Mas o Bucky Irving, ele tá crescendo, e o mais importante é que ele tem jogado bem. Então, ele é aquela algema de alto nível que você pode ter ali em relação ao Rachaad White. E se acontecer alguma coisa com o Rachaad White, você já tem um grande jogador aí. Eu já tinha dado essa dica, mas vamos repetir porque, né, audiência rotativa e tudo mais. Mais uma dica que é repetitiva é o Braylon Allen, né? Só que agora, quando eu falei do Braylon Allen, eu falei que ele era essa algema de alto nível, e talvez ele seja até mais do que isso. Além de ser uma algema de alto nível, ele mostrou no Thursday Night que ele pode ser um jogador com bastante carregadas, especialmente em jogos que o placar dilata rapidamente para os Jets, né, como foi o caso, porque daí o jogo terrestre vai acabar tendo mais oportunidades por conta do relógio querer ser queimado, e então o jogo terrestre acaba tendo mais volume. Ele teve um grande jogo mais uma vez, mais um grande jogo do Braylon Allen. É um jogador diferente do que nós vimos no college, um jogador que no college eu não sentia toda essa força física dele, e essa explosão do jogo. Então acho que ele realmente tem se tornado um ótimo jogador ali para quem pegou em Dynasty. Acho que já tá bem feliz com o investimento que fez. E para quem tá aqui em Redraft, acho que ainda é um cara que é legal de você ter guardado no seu banco, porque dependendo do jogo, dá para escalar. E se acontecer alguma coisa com o Breece Hall, esse daí é um jogador para você ganhar a liga por conta dele, tá bom? Então, se você ainda não tinha visto os outros vídeos e ainda tem disponível ali o Braylon Allen na sua liga, não perca mais tempo, beleza? Já pega ele logo. Claro, dependendo de quem você tem no time, né? Não vai dropar o Davante Adams para pegar o Braylon Allen, mas dependendo do jogador ali, tem um jogador que ainda não se provou, que você pegou ali em 12ª, 13ª rodada, em 11ª, e tá indo mal, vale a pena essa troca sim, tá? Mais um running back que tem ido bem, este no nível menor, porque a gente vai pensar no comprar na baixa ainda, é o Tyrone Tracy, running back 2 dos Giants. Os Giants tiveram um bom jogo no domingo contra os Browns. Devin Singletary teve um excelente jogo falando em fantasy. E o Tyrone Tracy, ele ainda é o running back 2, mas ele tem sido um running back muito produtivo quando tem oportunidade. E o mais interessante é que ele tem aumentado a quantidade de carregadas cada jogo que passa. Se você for ver semana 1, 2 e 3, ele tem tido esse aumento. No jogo de domingo, o Tyrone Tracy ele ainda teve uma
média de jardas por carregada mais alta do que o próprio Devin Singletary. Ele tem sido efetivo, tem jogado muito bem, e eu acho que a cada semana que passa, esse gap entre os dois, esse buraco entre os dois vai diminuir. O Aaron Trace vai chegar lá. Talvez não seja nas próximas 2 semanas, mas também é uma gema, como eu tinha falado do Braylon Allen há 2 semanas, e a gente acabou se surpreendendo já agora na semana 3. Pode ser que aconteça o mesmo com o Tyrone Trace, tá? Então fica de olho no running back novato dos Giants. E fechando os running backs aqui, nós temos o Roschon Johnson dos Bears. Roschon Johnson esteve inativo nas 2 primeiras semanas, jogou agora na 3ª semana, e o que eu gosto do Roschon Johnson, que eu acho ele um bom jogador, mas o que eu gosto da oportunidade é que o DeAndre Swift, ele não tem jogado bem, a torcida de Chicago não tá tão satisfeita com o jogador, e a cada semana que passa o DeAndre Swift perde mais espaço. Então lá na semana 1, como ele parecia ser aquele running back workhorse, que ia ter muita carregada e tudo mais, cada semana ele foi perdendo um pouco mais de espaço, e assim, é completamente justificável. Eu, se fosse treinador, já tinha tirado mais snaps ainda do DeAndre Swift, mas a gente sabe que ali em Chicago, aquela coaching staff demora um pouco para perceber as coisas. Mas estão percebendo, pelo menos estão diminuindo essa quantidade de carregadas que estão dando pro DeAndre Swift. Talvez daqui a algumas semanas nós temos aí um novo running back com mais snaps do que o Swift. E o Roschon Johnson pode ser um desses caras. Agora partindo para wide receivers, o grande nome da semana é o Jauan Jennings, wide receiver de São Francisco. Jauan Jennings teve uma semana espetacular, deve ter ganhado vários jogos espalhados por aí, né? Inclusive o meu, obrigado Jauan Jennings. Fez 41 pontos na semana, com 3 touchdowns e muito volume, sem o Deebo Samuel jogando ainda porque tá lesionado. Deebo Samuel deve ficar de fora mais algumas semanas. O Christian McCaffrey também deve ficar de fora pelo menos mais 2. Então, pelo menos nós teremos o Jauan Jennings jogando nesse nível de volume. Quer dizer, nesse nível não dá pra contar, né? Mas pelo menos a quantidade de targets, alguma coisa nesse sentido, próximo pro Jauan Jennings. Não vou te prometer 3 touchdowns por jogo do Jauan Jennings, né? Obviamente. Mas ele deve ter target, porque o Brandon Ayuk também ainda não tá bem, tá ainda meio voltando ali, o ritmo não tá legal. Jauan Jennings sempre foi um bom jogador para São Francisco, sempre for clutch em momentos importantes, né, em terceiras descidas, em quartas descidas, e agora tem se tornado um bom jogador em primeiras e segundas descidas também. Então, e ganhado mais volume, né? Então, o Jauan Jennings é um jogador para você escalar nas próximas 2 semanas. E agora mais um wide receiver que também está na baixa, que acho que dá pra gente pensar na possibilidade de crescimento, é o Josh Downs. Josh Downs voltou agora nessa 3ª semana, não teve uma grande produção, até porque o ataque de Indianapolis não teve grande produção, e esse acaba sendo o grande problema de Indianapolis e dos seus wide receivers, mas o Josh Downs jogou com ainda um snap count ali, snaps limitados, mas sempre que esteve em campo, teve target em direção a ele. A porcentagem de target foi de mais de 30% para o Josh Downs, então é uma porcentagem bastante alta, e ele deve ser aquele cara pro slot e ter bastante recepções ao longo das semanas. Em ligas half PPR e full PPR, o volume dele o valor dele acaba aumentando bastante por conta disso. É um jogador para você pegar ainda e não escalar por enquanto, né? Porque é difícil de confiar no Anthony Richardson nesse momento, não tem jogado bem, especialmente passando a bola, e não tem dado muito volume para os seus wide receivers. Então, ainda não é para escalar, mas deixa ele guardadinho, e de repente você pode adiantar aí algumas 2, 3 semanas, você não precisa gastar com o Josh Downs, porque você já vai ter ele no seu time, certo? E agora encerrando para tight ends, nós temos o Cole Kmet. O Cole Kmet foi um jogador draftável na maioria dos drafts, mas pode ter sido dropado por alguns GMs um pouco mais impacientes, né? O Cole Kmet não teve 2 boas semanas, aliás, a pré-temporada dele também não foi boa, mas aquilo que eu falei de Chicago e da coaching staff também é uma verdade para o Cole Kmet. A coaching staff dos Bears estava forçando o Everett ter mais snaps, mais targets, e aí, obviamente, não sobrou
sobrava muita coisa pro Cole Kmet. O Cole Kmet é mais jogador do que o Everett. Eu não sou o maior fã do Cole Kmet, mas ele é mais jogador do que o Everett. Então, naturalmente, os Bears iriam perceber isso. Demoraram aí algumas semanas, que foram só 2 semanas de temporada regular, e nessa terceira semana ele teve muita produção. Espero que esse aumento de snaps continue na semana 4 e em diante. Ele é muito mais jogador do que o Everett nessa altura da carreira, e pode ser um bom tight end aí para quem acabou dispensando ele por conta das 2 primeiras semanas ruins, tá? Então tá precisando de um tight end, Cole Kmet pode ser uma boa solução aí no seu waiver, sei lá se o GM da sua liga não tinha dispensado o Cole Kmet antes já, beleza? E agora partindo para finalizar com quarterbacks, Andy Dalton. Eu falei na semana passada, chamaram de clubista, né, sobre o Andy Dalton, mas foi o único quarterback a temporada até agora com mais de 300 jardas aéreas e 3 touchdowns. É óbvio, não vai ser sempre que isso vai acontecer. O ataque dos Panthers não é mil maravilhas, mas não é o horror todo que se falava quando o Bryce Young estava em campo. O Bryce Young é um jogador ruim, de fato. O Andy Dalton é um quarterback mediano, mas ele sabe operar um ataque de NFL, coisa que o Bryce Young não sabia. Então, ele pode sim ser um quarterback ali que vai bater ali para ser um QB2, especialmente em liga Superflex, tem muito valor, mas você também está precisando aí de um quarterback para substituir o seu QB titular, que daqui a pouco começam as byes, né? Semanas de descanso, você pode usar sim o Andy Dalton para ser o seu quarterback reserva e substituir o Josh Allen, quem você draftou ali, né, no começo do draft. Só para deixar bem claro, para você não sair dropando um monte de jogador para pegar todos esses, tá? Então vou dar uma ordem de prioridade aqui de waiver para você. Primeiro, Jauan Jennings, certo? Segundo, Cam Akers. Então esses dois são os principais nomes da semana. Em terceiro, eu colocaria o Bucky Irving. Em quarto, o Braylon Allen, e aí depois a gente pode trazer aí um Teron Tracy, depois um Josh Downs, um Andy Dalton. Aí lógico vai depender muito da sua necessidade, né? Eu não tenho tight end, então vai atrás do Cole Kmet, certo? Então tudo depende da sua necessidade, do seu time. Se tem algum jogador aí que não tá pontuando no seu banco, dispensa ele e pega um desses nomes. É isso. Fechamos por aqui, voltamos na semana que vem. Boa semana para todos. Dá o likezinho e se inscreve aqui caso não seja inscrito ainda. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.